Olá, pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Continuo com as análises, como eu sempre faço, mas hoje o objetivo principal de mostrar essas análises, é para dar um foco, uma atenção especial às médias móveis. Então, com o vídeo de hoje, é para você entender as médias móveis, como usá-las da maneira correta e como identificar com elas um bom movimento. Como vocês costumam ver nos meus gráficos, eu tenho lá de 20 e de 200. Então, hoje eu vou mostrar tudo isso para vocês. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente esse vídeo. Vem para o Time Squad. Bom, aqui nos futuros, a gente consegue ver Estados Unidos, as ações despencaram na sexta-feira. Os mercados essa semana, mais uma vez, foram consumidos por essa alta dos treasuries. E também os investidores ainda digerindo a reunião do Fed dessa última semana. Né? O Fed disse que espera maior crescimento econômico, também inflação nos Estados Unidos para esse ano, e também reiterou aí a promessa de manter a meta de taxa de juros próxima de zero. Né? Continua com essa política monetária aí, ultracomodatícia que eles vêm praticando já há algum tempo. Então, os treasuries, na sexta-feira, caíram um pouco, né? A ponta mais curta do mercado flertou também com o território de taxas negativas, ao tentar absorver essa enxurrada de dinheiro aí de estímulos fiscais massivos. Então, houve uma pequena correção no rendimento aí de 10 anos, mas atingiu aí, nessa semana, a maior alta, né? Foi a alta mais acentuada desde janeiro. O que a gente vê agora, né, é uma grande tensão entre os preços de mercado, né, que incorporam vários aumentos de taxas antes do final de 2023, e a previsão do Fed de que não espera, né, avançar até 2024. Enquanto isso, o dólar acabou ampliando os ganhos em relação às principais moedas e atingiu um nível mais alto em mais de uma semana. A gente vê aqui, euro ficou em ligeira queda, iene ainda se valorizou, Libra caiu mais um pouco, CAD, CHF mais fraco, australiano também, e o NZD em ligeira queda de 0,01. Os preços do petróleo também subiram, né, após cair cerca de 7% aí na quinta-feira, forte queda, porque uma nova onda de infecções para toda a Europa acabou amortecendo essas expectativas aí de qualquer recuperação iminente na demanda do combustível, né? Isso aqui também é aquele caso de oferta-demanda, né? Por isso, uma queda acentuada aí na quinta-feira. Então, a gente vê os mercados asiáticos também fecharam mais fracos, né? Os três principais índices aqui, o Nasdaq ficou em alta de 0,36, e o que puxou mais esse movimento aí, né, mais fraco para sexta-feira, né, foram os bancos, né, após as decisões do Fed. As ações dos bancos caíram aí cerca de 3%, né? Porque com a decisão do Fed, os bancos vão ter que retomar essa posse aí de um montante extra de capital para absorção de perdas, né? Contra aí os títulos do Tesouro nos Estados Unidos, né? E também depósitos do Banco Central a partir do próximo mês. Então, até agora, que a gente também vem acompanhando, não só o setor de energia, mas os bancos também tiveram um movimento de alta significativo, né? E uma notícia que foi apenas aí um catalisador, apenas uma realização de lucros por enquanto. Então, os mercados asiáticos fecharam mais fracos, o Eurostoxx também em 2,38, o Stoxx 600 também fechou mais fraco, né? E as principais bolsas aí europeias também fecharam mais fracas, incluindo aqui o DAX, né, o VIX, continua aqui mais fraco também. O estoque 600 também fechou em queda. A França impôs novos bloqueios para conter essa disseminação do vírus, praticamente aí um mês né, estendendo aí o bloqueio. A Alemanha também, né? A Alemanha também volta a impor restrições anteriormente aí levantadas, né? Foi
a Angela Merkel, né, declarou na sexta-feira. Na próxima segunda vão voltar a ser introduzidas aí partes das restrições anteriormente aí levantadas nessa luta aí contra o Covid, porque a situação ainda é difícil, né, a incidência continua a aumentar e um crescimento exponencial aí das infecções, das mortes também, né? Mais aí um bloqueio aí, um nível de emergência aqui para a Europa, que volta a se complicar as coisas, né? Então, praticamente a Alemanha se prepara aí para uma terceira onda. Foram quase aí 18 mil novas infecções nas últimas 24 horas, né? O último pico foi registrado em dezembro. E essa tendência em alta agora é explicada, né, pela presença das novas variantes, né? Que agora, essas novas variantes são consideradas mais agressivas, com contágio aí muito mais alto. Então, o Brasil também está complicado, né? E, claro, se aqui não está fácil, imagina para lá, né? Estão vivenciando agora a segunda onda, provavelmente ainda vai ter uma pior, uma terceira. A gente já vem acompanhando. Então, a situação foi essa aqui para os principais índices, né? Os mercados asiáticos, Europa, Estados Unidos. O Dow Jones aqui teve forte queda por conta da Nike. As previsões aí a Nike apresentou os resultados, aliás, né? E ela caiu bastante na sexta-feira, e foi o maior obstáculo aqui para o Dow Jones, né? Acabou perdendo as estimativas de vendas aí para o trimestre, né? Um trimestre mais fraco, por conta aí de problemas de transporte e queda relacionada também com a pandemia nas lojas físicas. Então, não apresentou aí uns resultados muito bons aí para o trimestre. E foi o maior obstáculo aqui, o que mais pesou para o Dow Jones. S&P também fechou em queda e o Nasdaq uma pequena recuperação. O Nasdaq ainda segue abaixo de 7% aí do seu máximo, da última máxima histórica, né, que foi em 12 de fevereiro, uma vez que essas ações de tecnologia, né, de alto crescimento, vem perdendo a preferência, né, com essa alta ou esse salto também dos treasuries. Então, é um setor que segue bem pressionado. Nas últimas horas também, o Nasdaq teve forte correção, devido a essas preocupações aí, com esses novos bloqueios, essas novas restrições aqui para a Europa, né, e principalmente aí para a França, praticamente um mês aí, mais um novo bloqueio. Bom, aqui no EWZ, as últimas análises que eu havia mostrado, não rompeu 32,50 e conseguiu ampliar movimento também aí com a postura aí do Banco Central, aumento das taxas, né? Taxa Selic aumentou aí muito mais do que o previsto. Aqui o que acontece, né? Ele já vai se aproximando da abertura dessa barra em 34,60, 34,69. E aqui, né, ele vai trabalhando agora numa cunha ascendente, que a gente também consegue ver muito bem aqui numa hora. O máximo que ele ainda pode fazer aqui, se ainda continuar com recuperação, é 35, né? Se ainda continuar aqui com mais um pico do movimento ascendente. A semana, né? A gente consegue ver aqui que o nível-chave para ele, a resistência-chave é 38, né? É um nível muito importante aqui para a WZ, porque a média de 200, né, vem mantendo esse bloqueio nesse nível há bastante tempo. E eu também tenho pequenas zonas de gap de movimento anterior, né, do ano passado aqui. E aí, né, ele está chegando próximo a uma região, uma zona de gap também, que é o 35, e o nível-chave é 38. Acima disso aqui é que ele consegue maior recuperação. Por enquanto, não é o que eu consigo ver aqui, não é o que me mostra, não é o que é confirmado. No mensal também, a gente consegue ver ainda um movimento muito fraco para o EWZ, né? E aqui eu tenho um falso pin-bar. Esse falso pin-bar, como eu costumo falar sempre, né, é um padrão de reversão, não é um padrão de força. Então, mesmo que ele ainda consiga uma recuperação aí para esse mês, né, até terminar o mês, é o 35 aqui a próxima resistência, o máximo para ele fazer. Ele mostrou exaustão aqui no mês anterior, mas já está se aproximando da abertura, né, do mês de fevereiro. Portanto, já é zona natural de resistência.
E o nível-chave está aqui, né, nos 38. Então, vendo que ele tem esse vazio gráfico aqui, né, para voltar a ser preenchido, mas tudo depende aqui dessa faixa. Então, aqui no máximo que ele ainda pode avançar é 35, já é uma zona forte de resistência, e vai trabalhando aqui nessa cunha ascendente. Cunha ascendente, padrão baixista, né? Qualquer momento ele pode voltar para cá, para essas últimas mínimas aqui. Na semana, né, a gente consegue ver que ele parou, ele acabou parando aqui, aliás, ele não testou o número inteiro, né? Não chegou a testar o número inteiro, ele parou aqui com as mínimas em 30 e 72. Deixou aqui as sombras dos candles. Então, próxima resistência aqui é o 35, no máximo ainda. Resistência-chave 38. Então, as moedas aí nos mercados emergentes na última semana, elas tiveram, né, um impulso após o Fed manter aí a sua postura ultra-acomodatícia, né, vai continuar com o que ele vem fazendo já há bastante tempo, manteve as taxas de juros próximas a zero, ou seja, nada de novo, né, já era de se esperar. Né? E taxas baixas aí para os Estados Unidos, nada de bom para as moedas de alto rendimento, né? Mas aqui, para os mercados emergentes, com essas pressões inflacionárias, né, levando a esse aumento nas taxas de câmbio, também para o Brasil, né, também houve essa recuperação, a Turquia também, né, e um aumento surpreendente também para a Rússia. O índice aí das moedas dos mercados emergentes acabou quebrando essa sequência de derrotas, aí foram 4 semanas consecutivas, né, e o real acabou ampliando aí os ganhos, né, assim como a lira turca, o rublo também, o mexicano também fechou próximo às máximas aí de um mês atrás, né, e encerrou a semana com um ganho de 1,2. Peso chileno também fechou em alta, colombiano já com uma pequena queda, né, mas Colômbia já analisa aí projetos de reforma tributária para a próxima semana. Só que aqui para a América Latina, né, ainda continua a situação complicada. Os casos aumentando bastante, né, os fundamentos econômicos também ainda tentando se recuperar desse cenário aí da pandemia, né, persistindo também as preocupações políticas, né, cenário fiscal. Então, alguns ativos latino-americanos, né, ficaram atrás dos seus pares aí para os mercados emergentes. Por conta disso, né, houve uma pequena recuperação, o dólar ainda ampliou os ganhos e as principais moedas aqui fecharam ligeiramente, né, uma ligeira queda, DXY aqui com uma pequena recuperação, o iene se manteve aí na estabilidade, o rand sul-africano, né, também, né, tentou aqui, vai tentando maior movimento. Então, para a próxima semana tem aí a reforma tributária para a Colômbia, que o governo vai propor na próxima semana, para aumentar essa arrecadação de impostos, né, equivalente a 1,5% aí do PIB. Então, o peso colombiano fechou em queda de 0,4%. E, avançando com essa reforma tributária, vai ser fundamental para a Colômbia manter os investimentos aí numa classificação mais alta. Por enquanto aqui também, deixa eu ver para o Brasil, e o pior movimento segue para o peso argentino. Aqui nas ETFs, né, WZ ainda com um movimento de repique, de recuperação, mas Europa fechou mais fraca com essas novas imposições de novas restrições. Índia, né, com forte recuperação. China, pequena recuperação, os mercados asiáticos fecharam mais fracos na sexta-feira. E o mercado americano também entrou bastante correção na quinta e sexta, né? As ações despencaram também com esse impulso aí dos treasuries. Para os setores, né? Os setores aqui tiveram melhor desempenho, foram as small caps, né? As elétricas e também indústria. BDRX corrigindo, assim como materiais básicos, né? Então aqui a gente vê um movimento ascendente para os principais. Colado aqui ao Ibov, a gente tem consumo e utilidade pública. Os bancos, né, continuam lá embaixo,
né? Os fundos imobiliários também, né? Continuam fracos. Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar como usar as médias, né? E como identificar um bom movimento com elas. Eu não uso as médias para entrada, não uso média para entrada. Eu as mantenho no gráfico, né, com esse propósito, né, de identificar o movimento. Então, vou mostrar agora do que eu estou falando. Vou começar aqui com o SAPRI 11. O que eu falo, né, de como usar e como identificar um bom movimento? Porque eu não uso média mais, né, para fazer entrada. É que no começo a gente não tem uma direção definida, né, a gente tem que acumular mesmo as coisas, ir atrás das coisas, né, de acumular conhecimento, de buscar um, de buscar outro, testar, porque isso é que vai te dar um bom desenvolvimento, é assim que você vai conseguir se desenvolver. Então, no início, a gente se baseia logo com média, né, é o mais utilizado, as pessoas mais utilizam. Só que, se basear na média, né, como uma muleta, usar a média como uma muleta, né, para dar entrada, isso é ilusão, porque não é a média aqui que vai fazer a diferença de uma reação aqui do preço. É a faixa onde ele se encontra, ou seja, são os suportes e resistências. A média, as médias aqui acabam criando uma ilusão, e muitas vezes, né, porque o indicador, ele é usado para quê? Para indicar alguma coisa, para indicar a tendência. Mas muitas vezes, quando ela indica alguma coisa, já é atrasado. Né? O indicador é atrasado. Então, a única coisa que ele faz aqui para te beneficiar, né? A única coisa que ele pode fazer para te beneficiar é para você entrar no mercado. Para você agir naquele momento, só. Só naquele momento, naquele instante, mais nada. Então, o que eu posso extrair delas aqui, não para entrada, mas para pegar um potencial movimento, principalmente contra a tendência. Porque o que eu falo sempre, vazio gráfico, né? E elas podem ajudar muito. Quando a gente vê esse vão entre elas, né, pode ser para repique na compra ou para venda, é ali que a gente pode conseguir potencial, um bom movimento, para poder atuar ali, pegar um movimento maior. Então, aqui o que acontece com o SAPRI 11? SAPRI 11, né, deixou aqui um pivôzinho de alta, nesse último teste aqui em 10 de março, né, foi confirmado aqui, quando rompeu 20,50, para refazer esse primeiro movimento. Aí entrou uma pequena correção, não tão acentuada, não voltou para cá, para os 20, mas aqui, por enquanto, é principal suporte, né, ele ainda pode voltar para cá, e agora está aqui nessa região de 22, né, região aqui fez máxima nessa última semana, na sexta-feira, em 22,53. E aí começou a entrar a primeira aqui, correção. Provavelmente, né, na próxima semana, e ela também já está vindo aqui, né, já veio buscar esse último movimento, nessa bandeirinha de baixa que ela fez aqui entre janeiro e fevereiro. Então, já tem os topos aqui, pequena região de gap, já é uma região aqui de forte resistência. Então, para ela vir buscar preencher esse vazio gráfico, não é agora, não é com rompimento aqui agora, mesmo porque ela ainda não confirmou. Estão vendo o OBV aqui embaixo ainda? Não confirma essa ampliação de movimento. Então, ainda é a primeira tentativa. Provavelmente, SAPRI 11 vai voltar para cá, ó. Para essa região aqui das sombras dos candles, né? Para 20,40 ainda. Quem sabe deixa um fundo mais alto, deixa um pivô de alta aqui para refazer esse movimento maior posteriormente. Porque eu ainda não tenho nada confirmado, nem histograma e muito menos o OBV. O OBV está aqui embaixo ainda. Olha a semana. Não confirmou o rompimento ainda. O OBV também não confirma ampliação de movimento. MACD de histograma também não. Ainda não confirmou aqui 22. E mesmo que confirme, não vai muito longe, né? Vai se aproximar da abertura desta barra aqui, de 18 de janeiro.
semana de 18 de janeiro. A abertura é essa que fica aqui, né? Pode ser até 23,50. A abertura é 23,88, mas pode parar aqui nos 23,50. Então, vendo também que a média, olha a disposição da média, né? Ela já faz assim, tipo um bloqueio, ou seja, você não vai muito longe além desse nível aqui. Estão vendo aqui, né? A gente consegue ver aqui que ela fica meio flat, é como se estivesse bloqueando o preço para não passar dali, ou seja, como se fosse um repique e voltar aqui para baixo. É a maior probabilidade aqui para SAPRE 11. Olha aqui o mensal também, principalmente com o mensal. Estão vendo aqui, ele está fazendo um falso pin bar. Então, mesmo que haja, né, uma recuperação ainda, e um repique ainda maior, eu tenho aqui já forte resistência nesses níveis. Estão vendo as sombras dos candles aqui de março do ano passado? Isso tudo é resistência. Então, o máximo aqui que SAPRE 11 pode ir é 23,50 ainda. Ou seja, aqui no limite, ó, esse limite aqui dessa bandeirinha entre janeiro e fevereiro que SAPRE 11 formou aqui, como primeira perna de recuperação, porque nada é confirmado ainda. Então, gente, é pura ilusão dizer, o preço está aqui, está no suporte aqui na média, então, comprando perto da média, eu vou ter um bom potencial de movimento. Gente, isso é ilusão, porque se tiver que romper, vai romper. A de 200, né, eu também mantenho aqui, porque os institucionais costumam, né, usar aí o indicador. Mas não é, né, se você olhar bem, se você passar a observar isso, não é a média que faz a diferença, é a faixa de preço. É o nível de resistência, o nível de suporte que o preço se encontra. E com isso a gente olha, vai para os gráficos maiores, vê naquela faixa ali de preço, o que eu tenho ali? Se eu tenho alguma abertura de mês anterior, ou fechamento, ou máximo ou mínimo, porque tudo isso conta. Então é isso que a gente tem que dar ênfase, é nisso, e não na média em si sozinha, porque a média sozinha não faz nada. E o que você colocar aqui, média de 8, média de 50, média de 200, tudo vai dar certo. Qualquer coisa que você colocar aqui dá certo. E a única coisa que ela pode aqui ainda te beneficiar é para você entrar ali naquele instante a mercado. Mais nada, mais nada. Então, SAPRE 11. A gente tem essa possibilidade aqui. Estão vendo que numa hora já começou a entrar a correção. Primeira perna. Deve corrigir até aqui, nos 22, número inteiro. Tem o fechamento da quinta-feira. 21,90. Deve parar no 22 para continuar e ampliar mais um pouco. E a gente sabe também, né, que a utilidade pública, o setor está bem fraco ainda. Então, SAPRE 11, COGNI 3. COGNI 3, gente, também é primeiro movimento ainda. Olha o OBV. Só de olhar para o OBV, se você está vendo ali que o preço, né, está no movimento ainda ascendente aqui, né, de buscando recuperação, mas olha o OBV. O OBV não me confirma movimentação maior ainda. A gente tem que olhar, também é um bom barômetro aqui. E o MACD histograma também não. Ele está mostrando aqui que o preço está se recuperando, mas não é para ampliar. Aonde que COGNI 3 vai ampliar? Estão vendo aqui que ela tem um grande vazio gráfico? Até 5,60. Estão vendo aqui no diário? Aí você fala, esse último movimento aqui é um pivô de alta. Será que é um pivô de alta? Será que é um pivô de alta? Preciso de confirmação. E aonde que é essa confirmação? É aqui nessa máxima, de 11 de março. Máxima essa de 4,30. 4,30 a gente já pega também movimento anterior, olha. Foi forte resistência aqui, porque novembro, né, no início de novembro, COGNI deixou aqui
um pequeno aqui triângulo simétrico, e aí conseguiu ampliar. Veio buscar 5. Formou o topo duplo, entrou maior correção. Aí, voltou para cá, deu uma pausa, ainda conseguiu um repique, mas depois voltou e rompeu. Os 4,20 mais uma vez, renovou o mínimo em 13,50, que eu já havia marcado, deixado marcado aqui também, né? Nas análises que eu vinha mostrando, Cogni 3 era bem provável continuar renovando o mínimo. E aqui, então, o que pode acontecer, né? A probabilidade. Estão vendo aqui também pela 1 hora? É justamente Cogni voltar nesses níveis de 4,30, né? Voltar a testar a sombra desse candle. Também costumo dizer muito isso, sombra do candle, longas sombras são como ímãs. Assim como barras aqui muito grandes, né? Ou abertura ou fechamento também são como ímãs, o preço volta para lá. Então, aqui, qual que é a maior probabilidade? Né? Estão vendo aqui esse movimento de 5 de março? Pronto. A abertura dessa barra. Porque essa barra foi quem confirmou o rompimento de R$4. Estão vendo a abertura aqui em 4,9. Aliás, 3,67. Essa região aqui de 3,60 foi a abertura. Então, Cogni provavelmente vai voltar a testar ainda aqui, dar mais um impulso, fazer falso rompimento aqui desse nível, da zona de gap, volta a testar essa máxima aqui, né, a sombra do candle, e depois volta para cá. Aqui em 3,60 é que provavelmente ela pode deixar um fundo mais alto, né, ou seja, aqui sim deixar um pivô, para vir buscar esses níveis mais altos. Pode refazer esse movimento até aqui, para se aproximar de 5. Olha a semana. Olha a semana. Olha a média também fazendo bloqueio aqui, né? Um pequeno movimento flat aqui. Olha o ABV disso, olha o MACD histograma. Nem se fala nada, nem se discute, né? Deixou aqui um hangman nessa região de 4,15. Portanto, qual que é a maior probabilidade? Faz mais um repique aqui, mas depois ó, a tendência é voltar para os níveis mais baixos, né? Ela praticamente voltou para os fundos aqui de março e até renovou mínima, né? Fez mínima aqui em 3,42 contra a mínima de 30 de março em 3,57. Deixou aqui o falso pin-bar. Então, ela não tem muito para onde ir. Estão vendo aqui? Primeira semana de março, já deixou um falso pin-bar aqui. E no mês também, olha. Olha o BV do mensal. Olha o MACD histograma do mensal. O que eu tenho aqui, por enquanto, é divergência escondida. Estão vendo que aqui os fundos do MACD são mais altos, mas o preço continua caindo. Então, não é de primeira que o ativo faz um movimento grande. Não é de primeira. Ele dá um gatilho, faz mais uma correção antes de uma possível recuperação maior. E o setor educacional também, né? Nem o que falar, tá bem complicado. Cielo. Olha aqui, outra observação também que a gente tem, né, que pode utilizar aí com as médias. Quando a média está flat, né, a média de 200 está flat, o que isso significa? O que ela quer me dizer? Ela está esperando, aguardando que o preço retorne para aquela faixa ali mais uma vez. Ou seja, então há probabilidade de Cielo voltar ainda para 4,20. O que eu tenho aqui numa hora, né? Uma hora, já próximo ao fechamento, deixou um falso pin-bar. Ou seja, mesmo que consiga aqui uma recuperação, não vai muito longe, né? Porque estão vendo aqui esse movimento de 25 de fevereiro, final de fevereiro, um golfo de baixa, não é? Pois bem, se a gente traçar um FIBO aqui desse último movimento, o que eu tenho? Se ela ignorar totalmente essa barra aqui, esse elo, né, sair realmente, confirmar o rompimento de 3,50, ela tem caminho até aqui, no 3,78, para a próxima semana no máximo. Ela não vai, né,
preencher esse vazio gráfico agora, porque o movimento é fraco, olha, só de olhar para o ODV também. Então, ela ignorando essa barra, né, da quinta-feira, que fechou em 3,28, e rompendo definitivamente, confirmando o rompimento aqui de 3,50, que ela ainda não confirmou, ela avança até o 61,8 aqui, até a abertura dessa barra, praticamente até 3,80. Ela ainda continua avançando. Olha a semana. Movimento muito fraco, MACD histograma também. Já é o terceiro teste aqui das mínimas de março. Aliás, de maio, né? Ela fez fundo em maio, em 13,18. Então, ela fez o último teste aqui na primeira semana do mês. Deixou um hangman aqui em 3,50. Portanto, o que é a maior probabilidade? É de voltar a testar a sombra dele. Ainda não tenho aqui, né, motivo para dizer que ela vai preencher aqui vazio gráfico. No semana, então, ela tem um grande vazio gráfico também para voltar a ser preenchido. E no mês, né? No mês ainda também muita fraqueza. Então, a primeira resistência é 4 e logo a seguir 5,20, que são os topos aqui de junho do ano passado, na sombra de candle. Ela só vai começar a reverter tendência aqui em cima, né? Acima aqui dos R$8. Por enquanto, o máximo que ela pode ir é voltar aqui para 3,80. 3,80. Se ela confirmar esse rompimento, né, ela consegue aqui até esses níveis de 4,20 recuperação. Porque aqui, esses 4,20 é a principal resistência, nível chave aqui para ela. Essa região aqui de 4,20. Porque ela deu essa pausa aqui, né, um pequeno triângulo aqui no final de setembro, e aí voltou recentemente, aí em janeiro e início de fevereiro, a testar esse nível, não superou, entrou forte correção. Por enquanto, o que a gente tem aqui, quem sabe um fundo duplo, mas aí vai depender do rompimento aqui desse nível, né? Vai depender aqui, se ela superar. O vértice está aqui nesse nível. E aí a próxima resistência está aqui, nesse movimento, onde ela formou um grande triângulo simétrico aqui anteriormente. Mas, por enquanto, né, caminho até 3,80 como recuperação. Então, a média, quando segue flat, né, é bem provável, isso, ela quer mostrar que o preço ainda vai voltar ali mais uma vez. Se voltou anteriormente, ou para voltar ali, fazer o repique até ali. Isso também a gente tem aqui uma métrica aqui, né, para potencial de movimento. Quando a média de 200 está flat. Para compra ou para venda, não importa, né, claro. A VEG. Bom, a VEG, por enquanto, né, o que eu consigo ver até a quinta-feira, eu conseguia ver aqui, aliás, até a quarta, um triângulozinho ascendente, nesses níveis aqui de 74. Eu fiz assim. Mas aí ela começou a voltar, né? Quinta entrou correção, sexta também ela voltou para 71. Conseguia ver aqui também numa hora, que era a maior probabilidade. Olha a abertura aqui da quarta-feira, né? Com um grande engolfo de baixa. Então é bem provável que ela volte ainda a testar aqui os 70. Pode deixar um fundo mais alto aqui, porque ela deixou uma umbrella, né? Na sexta-feira. Isso me dá continuação de movimento prévio. O que eu tenho aqui agora, provavelmente, é uma bandeirinha de baixa. Então, o movimento é fraco para a VEG, né, que vem corrigindo bastante. Eu também já havia deixado marcado aqui os níveis. O último suporte que eu havia marcado era 71, para quê? Para ela preencher o vazio gráfico que ela tinha, voltar de encontro médio de 200. OBV muito fraco, MACD de histograma muito fraco. Ela já aqui no dia 16, né, ela deixou aqui um hangman. Ou seja, esse é padrão baixista. E aí veio nos dias seguintes
corrigindo. Deixou outra umbrella aqui na sexta-feira. Então, mais ainda um pouco de correção ela tem para fazer, e provavelmente aos 70. Ela deixa um fundo mais alto aqui para tentar começar a se recuperar, né, com um movimento maior. Qual que é a próxima resistência para ela? Está aqui, né, 77. Olha a semana. Ó, estão vendo aqui a média de 20? O que ela faz? Já tem um pequeno bloqueio. Então, a recuperação dela não passa daqui, da abertura dessa barra. Então, o máximo que ela pode fazer de recuperação, se ela conseguir, é 77. É o nível que está marcado aqui no diário. Ela para aqui na abertura dessa barra. 4 de março. Porque foi essa barra que confirmou aqui a renovação de mínima dela. Olha o mês. O mês começou a entrar uma pequena pressão de compra, porque está testando a sombra do candle aqui de dezembro. O primeiro nível aqui, primeira perna de correção ainda. É porque ainda no mensal não tem reversão. Né? Se tivesse algum pivô formado aqui, aí tudo bem, mas não tem. Não tem. E ela só reverte tendência aqui para baixo. Está longe disso. Então, aqui, por enquanto, né, bem provável, também pela uma hora que ela volte ainda a corrigir até 70, 70 ela começa a reagir para o maior movimento. E aqui, né, caminho até o 77, até a abertura dessa barra, praticamente. Estão vendo que mesmo com esse movimento aqui dos repiques que ela vinha fazendo, olha, bastante significante aqui para ela, né, que a gente consegue ver aí no MACD, principalmente com o BV ainda muito fraco. Pomo 4. Pomo 4 anteriormente, né, já havia formado aqui até fevereiro o ombro, cabeça, ombro, que eu já havia mostrado também. 100% estava aqui em 2,40, foi o que ele fez. E aí começou a fazer os repiques. Primeira perna ainda de recuperação. Estão vendo que a média segue flat aqui nos 2,80, que foi a neckline desse ombro, cabeça, ombro aqui. Estão vendo aqui a neckline? E ela está voltando para cá. Mas aqui a média, né, está formando um bloqueio. Ou seja, está mostrando que esse nível ainda é forte resistência para Pomo 4. E ainda não é confirmada, né, a ampliação aqui de movimento. Então, aqui na semana, né, ó, estão vendo que a média de 20 também dá um certo no bloqueio, né? Fala, você não vai passar daí agora, cara. Tu vai ficar por aí. Tu vai voltar daí. E ela vem deixando falso pimbar aqui. Então, no máximo, era essa região para voltar, né? O OBV ainda não confirma, nem MACD histograma se vai continuar. Mas aqui na semana, né, a média segue flat nos níveis aqui de 3,50. Então, quando o pombo voltar para 3 e romper, é para cá que ela vem. Né? Que até também já vinha tentando aqui um triângulo ascendente, mas olha, voltou para esse último fundo, já desconfigurou aqui praticamente a... Não desconfigurou, né? Porque não rompeu esse nível aqui de 2,30. A gente ainda consegue praticamente ver aqui possível triângulo. No mês, né, a média já segue flat aqui nos níveis, né, de 2,15. Portanto, já entrou pressão de compra, porque, né, já tem um suporte aqui, a sombra também desse candle de maio do ano passado, e aí já começa a dar um repique, já começa a reagir. Bom, tudo depende dos R$3. Se Pomo conseguir voltar para ali e romper, né, tem caminho até os 3,50 praticamente. Por enquanto, fica ali. Para tentar voltar, né, renovar a massa. Aqui, por enquanto, a resistência, então, provavelmente, né, para onde que Pomo volta? Ó, já deixou 2 dias seguidos, aliás, 3, né? 3, 2 dias seguidos, ou seja, reversão, já está me dando possibilidade de reversão. E para onde que Pomo volta? Provavelmente para cá, né? Para a região aqui de 2,50, porque foi nos 2,50 que começou aqui essa última perna.
Não é 2,60, é aqui, ó. Foi esse candle aqui que começou a virar o movimento. Foi nesse candle aqui, do dia 10 de março. Então, provavelmente, né, para onde que ela volta? Justamente aqui para os 2,50, para a volta buscar a abertura dessa barra aqui, em 2,53. Né? Faz mais um kick aqui, nesses níveis, e aí tenta voltar para vir buscar 3. A média continua flat e deve continuar, ou seja, sinalizando que a probabilidade é que o preço volte ali para aquela faixa de preço, né? Que, volte a testar aquela faixa de preço para tentar ampliar o movimento. Rumo. Rumo vem se beneficiando aí de notícias também, né? Rumo aqui, a principal resistência é 22, estão vendo que a média vem flat já há algum tempo aqui na faixa de R$21. Na última semana, ela se aproximou em 20,98, já começou a entrar aqui a pressão de venda. Uma pequena cunha ascendente aqui, então provavelmente, né, raio 3 volta aqui para os níveis de R$20. O próximo suporte que raio 3 tem aqui. Ainda não confirma a continuação do movimento, portanto, né, entra mais correção. Qual foi o movimento aqui? Qual foi o candle, né, que deu mais esse impulso para voltar para cá? Foi esse aqui, né, do dia 17, ou seja, formou aqui um engolfo de alta. Começou a reversão aqui no dia anterior, porque não rompeu 19, então já começou ali a dar um gatilho, a reverter. Deixou pequena sombra, então já mostrou aqui uma exaustão da venda, a venda para aqui nos 19, e aí deu esse impulso, né, no dia seguinte, no dia 17. E aqui, né, como é a primeira tentativa de reversão, né, tudo depende aqui do 21. Mesmo que rompa o 21, o caminho ainda se estende até o limite aqui, então o limite dos 22. Provavelmente, que a gente também vê com uma hora, né, é bem provável que volte para cá, para esses níveis. Na correção ainda pode se estender até 19,50. Deixa eu até marcar aqui. Por que 19,50? Porque eu tenho uma região de gap aqui também, movimento anterior, sombra de candle. Então, pode parar aqui. A semana ela deixou aqui nessa região aqui dos 19, né? Acabou deixando aqui um martelinho. Começou aqui deixou um engolfo de baixo na primeira semana de março. Aliás, um engolfo de alta na primeira semana de março, mas tudo depende aqui de 21 para ampliar movimento. E aqui foi revertendo, só que, né, a última semana já mostrou indecisão, mais uma vez nos 21. Então, provavelmente, o que está me dizendo aqui, que provavelmente ela não vai romper isso agora. Vai entrar mais uma correção antes, né, dela voltar para cá para ampliar movimento. Ampliação de movimento para ela, né, nesse 22, que está errado isso aqui, que eu marquei, nem sei porquê. Ampliação de movimento para ela, né, tá aqui, ó, acima de 24. E ainda assim, a máxima histórica de raio 3 está nos 26,89, ou seja, próximo aqui dos 27, que ela ainda pode bater, né? Pode renovar a máxima. Isso se romper isso aqui. Eu já tenho as sombras dos candles aqui, esses últimos topos, né, de junho e agosto. Tem um movimento anterior também de setembro de 2019. Então, enquanto ela não romper isso aqui, ela não amplia mais o movimento. E aqui, provavelmente, ela faz mais uma correção antes, né, de voltar para cá, buscar níveis mais altos. Refazer esse movimento aqui. No mês, né, também ainda mostrando alguma indecisão. Tem que sair desse intervalo aqui.
22 e 18,50, por enquanto ela vai se mantendo nesse intervalo. Enquanto não sair daqui, né? Estão vendo que tem esse vazio gráfico aqui até os 31. Na verdade, a máxima histórica dela eu falei. No 28, não. Né? No movimento mais recente. A máxima histórica dela está lá em cima, né? 97. Movimento recente, né? Isso que eu falei errado aqui. Essa máxima aqui que eu falei, né, de 26,89 é de dezembro de 2019. Então, a máxima mais recente aqui. Para ela continuar ampliando, né, voltar a buscar picos aí anteriores, de anos anteriores, mais recente é esse aqui, 2019. Estão vendo aqui também que eu tenho a possibilidade, né, vamos olhar aqui a floresta, de um fundo duplo nessa região aqui, região de 17, e o vértice está justamente aqui. Para poder voltar para 24, né, ela tem que sair desses níveis, da região aí de 21. Aqui, ó. O vértice está aqui. Portanto, deve fazer mais uma correção. Tá aqui para essa região, né? Por enquanto 19,50, próximo nível de suporte. Tenho aqui uma região de gap, também ela pode parar, provavelmente. Mas enquanto ela não sair desse intervalo, 22, 18,50, não amplia mais o movimento. Fechou em alta, né, de 2,47. Ecor 3. Eco Rodovias também tem um vazio gráfico aqui para voltar a buscar. Ecor 3 também ainda não foi confirmada aqui, ampliação de movimento, por quê? Porque logo aqui acima, né, em 11,90 eu tenho uma região de gap, ela já vem mostrando exaustão aqui também, né, rejeição nesses níveis anteriores. E aqui numa hora também, né, por enquanto eu tenho um retângulo sendo formado, que a gente consegue ver aqui. Deixou o falso pin-bar, então mesmo, né, esse falso pin-bar me indica o quê? Mesmo que consiga uma recuperação, ela não deve ir muito longe. Ou seja, ainda voltar para cá, para essas últimas máximas. E máximas essa que fica em 11,80. Já deixou um falso pin-bar no fechamento, engolfo de baixa ao mesmo tempo. E aqui no diário, né, a gente vê 2 dias seguidos aqui, 2G. Ou seja, provavelmente vai buscar maior correção, né, deixar um fundo mais alto aqui nos níveis de 10,50, para onde ela pode voltar, antes de refazer esse vazio aqui, de voltar a preencher, provavelmente. Olha a semana. Aqui nas últimas análises, né, a probabilidade de quê? Eu vi aqui um triângulo ascendente, né, mas já tem um tempo que eu não olho para ela. Só que ela voltou para esse último fundo aqui. Né? Se tivesse perdido essa região de 9,80, aí então eu não tinha mais triângulo nenhum, mas também não tem. Para ser um triângulo, ela teria que ter parado aqui nos 11, ela não parou, renovou mínimo. E aí deixou aqui um hangman, deixou um falso pin-bar na última semana. Então, ela não tem muito aqui para repique. Eu havia até feito esse zigue-zague que bate nos 11, volta para cá, depois deixa um fundo mais alto. Mas provavelmente não, né? Não é essa dinâmica que o preço pode fazer. O BV está muito fraco, mostrando ainda muito fraqueza. E até ela voltar aqui para 14, né, que é, na verdade, o ponto-chave dela está aqui nos R$15. Mas eu coloquei aqui os 14, por quê, né? Porque eu tenho uma pequena região de gap, eu tenho esse movimento aqui de outubro de 2019, outubro e novembro. O ponto-chave dela está aqui nos 15, né? Foram as últimas máximas aqui, 14,95, que ela não... Foi em julho, né? O último teste. Depois tentou ainda em agosto se aproximar, mas não chegou lá.
né? Então, enquanto ela não sair aqui dos R$15 definitivamente, não confirmar esse rompimento, ela não avança. Não avança. Ela até tentou um padrão aqui, que eu até deixei marcado, um cup and handle aqui em março do ano passado, né? Mas quando chegou aqui próximo dos 15, começou a entrar muita pressão de venda. E no mês, né, eu também tenho aqui um falso pin-bar. Então, o máximo, a resistência mais próxima é 12, porque eu tenho aqui 38,2 de FIBO. Na verdade, esse FIBO está mal traçado, peraí. Esse FIBO está mal traçado. Eu estou pegando lá de cima, e o candle que me dá essa última correção, foi o pânico aí nos mercados, no ano passado, é esse candle aqui, justamente o candle de março, que confirmou o rompimento aqui de 15. Então, tá aqui. Estão vendo que o 15 é 61,8, por isso que ainda não conseguiu passar. Já é um nível, né, uma retração aí, uma zona de força. Então, aqui, por enquanto, ela tem abertura ainda para voltar a buscar no mês de fevereiro em 12,30. É o máximo, por enquanto, que a Core 3 pode ir. 12,30. 12,30. Por enquanto, a gente consegue ver um fundo duplo, né, sendo formado, tentando ser formado, mas o vértice, justamente, né, tá aqui. O vértice, né, se a gente for ver, tá nessas últimas máximas aqui de dezembro, né, 13,50. Só que acima, nos níveis acima, eu tenho muita rejeição. Então, enquanto a Core 3 não voltar a superar R$15, não superar R$15, não consegue avançar. Não consegue avançar. Está sempre um limite aqui do movimento de compra. Então, aqui ela tem esse pequeno vazio gráfico, né, para preencher. Vamos ver se ela consegue sair da zona do gap, né? E no máximo, que é 12,30, que é a abertura aí do mês de fevereiro, candle do mês de fevereiro.